Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo André, eu sou profissional da área elétrica, estou aqui com o meu amigo Tiago. Tudo bom, pessoal? O objetivo desse vídeo, pessoal, é a gente compartilhar com vocês dúvidas que nascem nas nossas conversas. A gente achou que é muito enriquecedor para a área, a gente, em vez de estar conversando ali sozinho, a gente colocar a nossa mensagem para o mundo. Então, esse vídeo aqui, ele, ele vai falar de como ajustar as funções 5051 e 5051N de um relé de proteção. A gente vai estar publicando vídeos sobre a área elétrica. Foi uma dúvida que eu tive com o meu amigo Tiago, chamei ele para essa parceria, ele topou fazer esse trabalho. Ele já me respondeu, já me deu a solução, mas a gente vai compartilhar essa solução com todo mundo. Possa ser até que tenha coisa que eu ainda não tenho entendido, que eu vou vir a perguntar aqui. Aí. Pois é, e é interessante também que, à medida que vocês tiverem alguma dúvida, ou se tiver alguma questão de algum livro que você não compreendeu bem, comenta lá joga lá nos comentários, né? Entra lá nas nossas redes sociais, pede para a gente resolver uma questão que a gente dá uma destrinchada melhor nela, né? Que aqui e acolá, eu e o André, a gente se depara assim, com alguma questão, a gente começa a conversar horas e horas, às vezes a gente perde 1 ou 2 horas só conversando sobre algum assunto, né? Aí a ideia da gente é querer compartilhar isso com vocês, né? Eu sei que aqui e acolá tem alguma pessoa que tem alguma dúvida de algum item, e a ideia é a gente compartilhar mesmo o conhecimento, é isso? Então, quer falar mais alguma coisa? Não, Tiago, estou só esperando aqui o meu computador destravar. A câmera ficou um pouco travada, mas pode dar continuidade. Pois vamos lá, então, né? Eu estou mostrando aqui essa questão, que ela é uma questão do livro do João Mamed, de instalação elétrica industrial. Ela trata justamente dos ajustes da proteção 5051N, né? Aí ela pede para fazer o ajuste com o relé Pextron, né? 1439. Então, a gente pode começar a destrinchar essa questãozinha, né? André, à medida que a gente for falando, se tiver alguma dúvida, quiser comentar sobre alguma coisa, né, a gente pode dar uma parada de conversar sobre isso, certo? Bom, tu tá me ouvindo, Tiago? Tô vendo, Você normal. pode dar continuidade aí, Tiago, que eu vou entrar e sair de novo, porque a câmera ficou travada. Vá conversando com a galera aí sobre a questão, que é o tempo que eu volto. Tranquilo. Então, vamos lá. Na questão pede o seguinte: calcule o ajuste das correntes das unidades temporizadas e instantâneas dos relés de fase e de neutro instalado em conformidade com essa figura aqui, né? Determinar os ajustes das unidades de sobretensão e sub do sistema. Ele fala para utilizar o relé 1439 da Pextron. Admite a curva de temporização muito inversa e utilizar o transformador de potencial com RTP de 13.800 para 115 volts, que dá a relação de 120. A soma das potências dos transformadores do alimentador mais carregado é de 10.000 kVA, a demanda da subestação é de 7 MVA, ajustar os valores de sub e sobretensão, respectivamente, em 80% e 110%, com tensão nominal. O tempo de atuação da proteção de fase de neutro deve ser 0,9 segundos para coordenar com o relé a montante, né? Que é não mostrado. Então, pessoal, uma das primeiras coisas que a gente faz é calcular a corrente nominal do transformador, certo? A gente observa aqui que tem essa figura, tem um trafo de 10 MVA, então dá para ver que é uma subestação que converte de 69 para 13,8. A gente observa aqui que tem um transformador de corrente, que vai baixar o nível de corrente para jogar no relé, com essas funções, e do relé ele vai jogar para o disjuntor 52, né? E o tempo de abertura da proteção é 0,9 segundos, né? A gente precisa também das informações de curto-circuito. Vocês podem ver que tem um curto-circuito aqui, tem o curto trifásico de 6.000 amperes,
e um curto fase terra de 2.200 amperes, né? Então, pessoal, uma das primeiras coisas que a gente faz é calcular o transformador de corrente, certo? A gente precisa dessa informação do transformador de corrente para jogar as informações para o relé, certo? Então, pessoal, o transformador de corrente, ele pode ser dimensionado em dois critérios, certo? Ou, não sei se a caneta que está funcionando, está aqui, peraí. Tá aqui, normal, beleza. Você está prestando aqui, vamos lá. Pessoal, a gente tem que dimensionar o TC em dois critérios. Ou é corrente nominal, ou é corrente de curto-circuito. O caso que for maior é o que a gente vai escolher para o nosso transformador de corrente, certo? Então, deixa eu ver aqui. A André voltou, né? Pois é, então, a gente calcula por dois critérios, né? Ou corrente nominal, que eu não sei porque que o mouse não está aparecendo. Tá aqui. Vamos lá. Corrente nominal, o que a gente faz aqui, ó? A potência nominal do transformador é 100 MVA, né? Para achar a corrente. Potência dividido pela tensão e dividido pelo raiz de 3, né? Como é trifásico, tem que ter o raiz de 3, né? Então, a gente observa que encontra uma corrente de 418,3 amperes, isso aqui é corrente nominal, certo? E outra coisa que a gente faz a gente precisa saber se o transformador de corrente ele vai suportar essa corrente curto-circuito, certo? Então, pessoal, o curto-circuito a gente tem que saber o seguinte: quando a gente escolhe um transformador de corrente, quando ele é um transformador de corrente para proteção, ele consegue ler uma corrente de até 20 vezes a corrente nominal dele, com um erro de 10%. Isso é o que a norma recomenda, certo? Ou seja, ó, o TC, peraí, tá aparecendo isso aqui, não, TC, ele consegue ler uma corrente de até 20 vezes, certo? Ele consegue ler uma corrente de até 20 vezes a corrente nominal dele, ok? Aqui, peraí. Ele consegue ler até uma corrente de 20 vezes a corrente nominal. Então, pessoal, por isso que a gente tem que pegar esse valor de 6.000, que é a maior corrente que tem, 6.000 amperes, que é a corrente trifásica, e dividir por 20. Então, a gente observa que tem um valor de 300, certo? Então, vamos observar qual dos dois é maior. Se a gente usasse o critério de proteção de curto-circuito, a gente teria um transformador de corrente com a relação de 300 para 5, né? 300 para 5, ele consegue ler 20 vezes essa corrente, que daria justamente 6.000 amperes. Então, seria essa relação aqui. Só que, se a gente fosse usar esse TC de 300 para 5, não atenderia o critério da corrente nominal, porque a corrente nominal é o quê? 418. Então, teria que usar o maior dos dois. Então, esse aqui, ele já não serve, certo? Esse critério aqui, ele já não serve. Então, o nosso TC que a gente tem que escolher é um maior que esse aqui. Então, o TC escolhido vai ser um TC de 500 para 5, certo? 500 para 5. Se a gente fosse dividir 500 para 5, a nossa relação de transformação vai ser de 100, né? O nosso RTC vai ser 100. Beleza? Beleza, Thiago. Então, isso aí seria o dimensionamento do TC, né? É Isso. importante, né?
Isso, nosso transformador de corrente. Então, a gente já sabe que é um TC que vai ter a relação de 500 para 5, ou seja, o nosso RTC, ele já vai ser 100, né? Então, vou escrever aqui, ó. Tiago, explica o significado de RTC para a nossa audiência aí. RTC é o que a gente chama de relação de transformação de corrente. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Deixa eu baixar um pouquinho só para... Vamos lá. Eu vou pegar uma figurinha aqui que vai ficar mais claro esse assunto. Vamos lá. Vocês imaginam o seguinte, ó. Eu tenho um TC aqui que ele faz... Qual a função do TC? Ele tem que baixar o nível de corrente para jogar essa informação lá no nosso relé de proteção, certo? Então, eu estou falando o seguinte, ó. No nosso transformador de corrente, se aparecer uma corrente aqui de 500 amperes, circulando aqui no primário dele, aqui no secundário, vai passar uma corrente de 5 amperes. Certo? Vai passar uma corrente de 5 amperes. Então, esse transformador de corrente, ele faz a conversão de 500 para 5. Ele pega 500 amperes e converte para 5. Então, a nossa relação vai ser 100. Ou seja, a cada 500 amperes que passa lá no primário, vai chegar a 5 amperes no secundário. Isso é uma coisa proporcional, certo? Ou seja, se tiver passando metade dessa corrente aqui, vamos dizer, 250, qual seria a corrente que passaria aqui? A metade também, né? Que seria o quê? 2,5. 2,5, né? Mas observe que sempre essa relação aqui, ela vai sempre se manter, né? Se eu tivesse o valor de 250, né? Essa relação aqui de 250 para 2,5 também vai dar 100. Então, isso aqui é uma proporção constante. Essa proporção constante a gente chama de RTC, relação de transformação de corrente. Beleza? Beleza, show de bola. Ok. Voltando aqui. Bom, então, o nosso TC, 500 para 5, a relação de transformação de corrente é 100, né? Qual é o próximo passo? Seleção do TAP da unidade temporizada da fase 51. Pessoal, o que é isso aqui? Isso aqui é o que a gente estudava lá na baixa tensão de proteção contra sobrecargas, né? Proteção de sobrecarga, a gente vai chamar de 51 ou unidade temporizada. Que é justamente aquela curvazinha assim, ó. Certo? Aquela curva, assim, tem um gráfico, certo? Ficou mesmo aqui. Tem o gráfico. E essa curva aqui, ó, que é uma curva inversa. Ou seja, quanto maior a corrente, menor é o tempo de atuação, né? Se a gente tivesse um valor, digamos, uma corrente aqui, corrente por tempo, essa corrente aqui, ela vai disparar num tempo X. Se eu tivesse uma corrente maior, o tempo de disparo seria menor, né? Por isso que a gente chama de uma curva inversa. Quanto maior a corrente, menor é o tempo. Beleza? Ok. E por que chama TAP? Né? Pessoal, TAP, a gente pode dizer que é a mesma coisa de picape, certo? O que é isso? É a corrente pela qual o relé ele começa a contar o tempo, né? Se a gente observar, por exemplo, na curva de tempo corrente, tem esse valorzinho aqui, ó. Esse valor é o valor no qual o relé ele está começando a contar um tempo. É a partir desse valor
que tem um tempo que ele começa a atuar, certo? É a que a gente chama de corrente de partida, né? Corrente de picape ou TAP, certo? Como muitos conhecem. Beleza? Aí, Beleza. esse valor, o TAP, a gente coloca sempre um fator em cima da corrente nominal dele. Qual seria a corrente nominal? A gente já calculou aqui, ó, 418,3 amperes. Como é um fator de sobrecarga que a gente aplica, então foi considerado o fator de 1,2. 1,2 vezes a corrente nominal, vamos fazer essa conta aqui, né? 1,2, 1,2 vezes 418,3. Quanto é que dá essa conta aqui? Quem quiser ir fazendo também para acompanhar, viu? 418,3 vezes 1,2. Tiago, Oi. eu vou fazendo essas contas na calculadora para a gente acelerar, né? Lembrando aí para o pessoal que o nosso encontro aqui, a gente pretende fazer um encontro em média de, no máximo, 1 hora, para não ficar cansativo para vocês. Isso. Então, eu vou fazer de duas formas. Eu vou calcular a corrente do primário e a corrente que vai chegar no relé, certo? Então, a gente calculou aqui, aplicando um fator de 20%, né, que é 1,2, a gente chegou ao valor da corrente de 502 amperes. Eu vou tratar dessa forma, pessoal, porque hoje as proteções, a grande maioria são ajustadas pela corrente primária, né? Quando você vai mostrar um coordenograma para a concessionária de energia, a gente vai mostrar esses valores em corrente primária. Tem alguns livros, algumas literaturas que tratam de corrente secundária, porque na época o pessoal utilizava o relé secundário, né, o relé eletromecânico. Hoje em dia, os relés secundários, eles são todos digitais. Então, tem muitos conceitos, né, que a gente realmente não utiliza mais. Quando a gente vai, por exemplo, usar o relé Pextron, o Pextron ele é ajustado pela corrente primária, né? Então, eu vou trabalhar de duas formas, corrente primária e corrente secundária, certo? Deixa eu ver se eu entendi, Tiago. Apesar do Pexton ser um relé secundário, ele é ajustado pela corrente primária, é isso? Isso, você ajusta pela corrente primária, né? E quando você vai entregar o coordenograma para a concessionária, você tem que colocar a corrente primária, certo? Não a corrente que chega no relé, ok? Beleza. Então, esse valor, 502, é o valor no qual o relé ele vai começar a contabilizar um tempo, né? Então, mas qual a corrente que chega no relé? A gente teria que pegar esse valor de 502 e dividir pela relação de transformação de corrente, que é o nosso RTC. Fazendo essa divisão, você vai encontrar um valor de aproximadamente 5 amperes, né? Ou seja, quando estiver passando essa corrente no primário do transformador de corrente, lá no relé ele vai estar recebendo essa informação aqui, ó, 5 amperes, certo? É o valor pela qual o relé ele começa a contar um tempo, certo? Beleza. Então, de acordo com a equação, o TAP, o ajuste do TAP vai ser este valor aqui, né? Então, a corrente nominal do relé é 5 amperes, certo? Beleza? Alguma dúvida? Quem quiser ficar com uma atividade, qual seria o valor da corrente que chegaria no relé quando passasse a corrente nominal do transformador? Aí você pegaria esse valor de 418 e dividiria por 100, né? Que daria o quê? Em torno de 4,18. 4,18. Isso, 4,18 amperes. É corrente nominal, certo? Quando ele está com carga máxima, né? O transformador está com carga máxima. Tiago, Oi. só olhando o aspecto físico, onde é que fica esse TAP no relé? Ele é um botão externo, ele é programável? Pronto, para responder isso, vamos fazer o seguinte, eu separei até uma figurinha aqui, ó. Deixa eu pegar e jogar lá para o nosso arquivo, deixa eu ver se foi, tá aqui. Pronto. É porque é o seguinte, não sei se dá para ver bem aí, André. Eu vou dar um zoom aqui. Pronto, agora tá melhor. Vou dar um zoom para a gente comentar, pronto.
Pessoal, antigamente, os primeiros relés que surgiram eram os chamados eletromecânicos, certo? Esses relés, o que que acontece? Quando a gente ajusta, por exemplo, às vezes deu lá a corrente de TAP que a gente calculou de 3,5 amperes, certo? 3,5, a gente calculou, deu esse valor. O relé, ele não tem todos esses ajustes do TAP que a gente chama, né? Ele já tem um valor fixo, né? Ele tem 1, 2, 3, você que tem que dizer qual é a corrente que vai, a partir desse valor ele vai acionar, certo? É justamente nesses, onde o mouse está apontando aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver esses furos aqui, ó. Não sei se consegue ver, André. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Bem aqui tem uns furos, ó. Certo? Nesses furos embaixo tem valores de corrente. Aí ele tem 1, 2, 3. Consigo Né? ver, Thiago. Pronto. Isso aqui são valores do TAP, né? O que a gente chamava desses relés eletromecânicos. É o TAP dele, que é o valor para qual esse relé começa a sensibilizar. Certo? Então, no nosso caso, a corrente secundária que a gente calculou deu o quê? 5. Então, você teria que encontrar nesse relé eletromecânico aqui, ó, o valor que se encontra 5, aí você pegaria o parafuso e encaixaria justamente em qual valor tem o 5. Isso aqui é o que a gente chamava de TAP, né? É o valor no qual esse relé eletromecânico ele começava a contar o tempo, certo? Hoje em dia, passou por muitas evoluções, né? Depois teve o relé eletrônico, né? Na década de 80 que começou a surgir ele. Depois teve o relé digital, né? Microprocessado, Ou né? microprocessado, na verdade, microprocessado, né? Que não tem mais a questão do TAP, né? Não tinha mais esse valor fixo. Você consegue colocar o valor que você quiser, né? Hoje em dia não é mais nem microprocessado, é um relé digital. Inclusive, até no nome, o pessoal não está mais chamando de relé, é IED, né, que é o dispositivo eletrônico, né, que é digital, certo? Que a gente chama de IED, certo? Isso. Então, o TAP é isso, né? Quando você calculava o valor, você colocava nesse parafuso e ele começava a contar um valor, né? Eram valores fixos, certo? Você encontrava de 1, 2, 3, certo? Você não encontrava um valor meio termo, né? Por isso que a gente chamava de TAP, certo? Certo. E é importante a gente não confundir com o TAP do transformador, né? E geralmente com o pessoal da manutenção também tem os TAPs, né? Sim, Aí é sim. TAP do relé, certo? TAP do relé, que é configurado no painel do relé, né? Isso. Aí temos faixa de ajuste de corrente. O que que é isso? Isso aqui é uma informação no qual o relé foi projetado para atuar, certo? O relé ele vai trabalhar com isso aqui, ó. Como é que eu sei isso aqui? Porque lá na informação foi dado, ó, Paxton 1439, né? Então você deveria baixar o manual do fabricante, né? E ver qual é o valor que ele aceita, baseado nessa corrente aqui, ó, de 5 amperes. É o que a gente precisa que chegue nele, certo? Eu baixei aqui um manual como exemplo, esse aqui, ó, 7104T, certo? Aí eu encontrei lá na página 40, essa informação aqui, ó. Cadê? Relação de transformação de corrente que ele ajusta, esse aqui, ó, corrente de partida. Essa informação aqui você vai ter que ir atrás, ó. Corrente de partida, qual o valor que ele aceita? Ele aceita de 0,4 até 16 amperes. Como a corrente que a gente precisa é de 5, né? E então o relé ele atende muito bem a esse critério, certo? Massa. Muito bom. Aí, corrente ajustada à unidade temporizada, a gente ajustou para 5 amperes, né, que é a corrente que ele vai começar a contar um tempo, certo? Agora a gente precisa selecionar a curva,
né? A curva da unidade temporizada. Tiago, você pode só voltar de novo lá na folha de dados do relé, só para a gente ver onde é que fica a corrente de partida que você acabou de mostrar? Aqui. Pronto. É o item 7.3, né? Isso, parâmetros da faixa de ajuste. E de Corrente de partida. partida. É isso. Isso aqui é a corrente que ele começa a sensibilizar, né? Que a gente chama de TAP ou PICAP, certo? É 0,4. interessante, pessoal, vocês terem em mente esse tipo de dúvida, porque na prática são essas pequenas coisas que pegam. Isso, E né? aqui o nosso amigo Tiago já está mostrando aí onde encontrar essa informação na folha de dados, né, no manual do Paxton. Isso. Muito bom. Que, no caso, vai de 0,04 até 16 amperes. Né? O nosso é Isso. 5, então está dentro da faixa. Né? Isso. Bom. Bom, então o próximo passo é a gente saber a curva do relé, certo? Aqui ele está falando que deve ser utilizada a curva muito inversa. Pessoal, geralmente quando a gente vai fazer um projeto para concessionária de energia, a gente vai utilizar essa curva muito inversa. Por quê? Porque é uma curva que ela se assemelha muito com a curva do elo fusível, que vai ser utilizado numa proteção montante, né? Então, a curva do fusível ela é bem parecida com essa curva muito inversa. Então, geralmente, quando você faz um projeto para concessionária de energia, a gente utiliza muito inverso, certo? Pode ter alguns casos que o pessoal utiliza muito inverso, ou normalmente inverso, né? Mas, geralmente, quando é projeto para redistribuição, a gente utiliza a curva muito inverso, né? Quando é que eu utilizaria uma curva extremamente inversa, né? Algum caso de partida de motores, né, que precisa ter uma curva mais inclinada, certo? Aí o cara utilizaria uma curva extremamente inversa, né? Porque precisa aquele tempo de atraso, né, para não acionar o motor, né, no caso, aí utilizaria outro tipo de curva, mas no nosso caso, muito inversa, certo? Aí, pessoal, tem uma equação para cada tipo de curva, certo? Mas primeiro, antes disso, eu preciso saber o múltiplo da corrente ajustada. O que é isso? Quando a gente vai projetar uma curva, a gente sempre trabalha com múltiplos, né? Como assim? Por exemplo, se eu tenho uma corrente de curto-circuito de, sei lá, 6.000 amperes, quantas vezes esse 6.000 ele é maior do que a corrente de acionamento? Quantas vezes ele é, né? Então, esse múltiplo é justamente o que a gente vai colocar lá no gráfico, né? Por exemplo, tu imagina, eu descer mais um pouquinho aqui, aí tu imagina o seguinte, ó, tem a curva, aí tem aqui, ó, tem o que a gente chama de corrente de partida, e imagina um curto-circuito, sei lá, 6.000 amperes. 6.000 amperes. Quantas vezes esse valor ele é maior do que a nossa corrente de partida? É o que a gente vai chamar de múltiplo. Esses múltiplos eles vão ficar aqui, ó, né? É justamente o que a gente vai plotar lá no gráfico, certo? Então, aqui, ó, o nosso múltiplo. Lembra que 5 vezes 100, que é a nossa relação de transformação, vai dar justamente o 500, que é o valor que a gente calculou, né? Então, o nosso múltiplo é o quê? A maior corrente de curto-circuito que pode ter, que é a trifásica, 6.000 amperes. 6.000 amperes dividido para 500 vai dar um múltiplo de 12, certo? Um múltiplo de 12. É esse valor aqui que a gente tem que colocar lá no nosso coordenograma, certo? 6.000 dividido para 500 daria 12. É Professor que, Thiago, diga. ITF, Oi? esse ITF, ele é a nossa corrente de partida, né?
Isso. A nossa corrente ajustada. É o mesmo IA também? Oi? Na fórmula. Tem M igual a I sobre RTC, aí tem Isso. IA, e depois ele colocou ITF. As duas coisas são iguais, né? Isso, são iguais. Corrente ajustada e a corrente da unidade temporizada de fase. São ambas a mesma coisa, né? Certo. Ambas a mesma coisa. Então, a gente achou um múltiplo, né? O múltiplo é 12. Aí é o seguinte, pelo gráfico, que gráfico é esse, né? Eu vou ver se eu consigo o gráfico aqui. Deixa aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar lá no PowerPoint, que eu acho que fica melhor de visualizar. Deixa eu ver aqui. Eu consigo até fazer uma reta nele. Vamos ver. Pronto. A gente achou o nosso múltiplo, que é 12, né? Pessoal, então a gente vai ter que utilizar a seguinte formulazinha, né? Que é essa aqui, ó. Que é essa fórmula, é justamente a fórmula para calcular a curva. Essa curva aqui, ó. Essa curva aqui é a curva da muito inversa. Essa curva muito inversa, ela segue justamente essa fórmula aqui, ó. Curva da tempo da muito inversa, 13,5 dividido pela corrente que vai acionar o relé, né? Dividido pela corrente do TAP, que é a corrente de picape, né? A corrente de partida, menos 1 vezes o TMS. O que é esse TMS? Muitos vão conhecer pela sigla chamada dial de tempo. Vou escrever aqui. Dial de tempo. O dial de tempo, pessoal, é também chamado de TMS. Do inglês, ele é multiply set, né? Time multiply set, que é o ajuste do multiplicador de tempo. À medida que for aumentando esse valor aqui, se é 0,1, 0,2, essa curva ela vai subindo um pouquinho mais, ó. Ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar um pouquinho assim. Aqui no desenho ficou um pouco ruim, mas à medida que a gente aumenta o valor, ela vai subindo. Ela vai ficando dessa forma aqui, ó. Tá aqui, ó. É por isso que nesse valor tem aqui, ó, de 0,1 até 2, que é o TMS, que é o dial de tempo, certo? À medida que você vai aumentando, essa curva ela vai subindo. Por que tem que ter isso aqui? Porque a gente usa uma coisa chamada seletividade. Quando você tem um relé amontante acima ou um relé ajusante abaixo, você precisa coordenar com um desses dois, com os dois, na verdade, né? Então, a gente pode coordenar justamente por conta desse TMS aqui, ó, né? Se, digamos, eu preciso de um tempo de 0,2 segundos, então eu posso fazer essa seletividade só através ajustando desse meu dial de tempo aqui, certo? Se eu coloco um valor maior, eu vou tendo coordenação com o meu relé acima ou o meu relé abaixo, certo? É o que a gente chama de dial de tempo. Beleza? Muito legal. Pois pronto. Então, aqui na questão, ele fala o seguinte, ó. O tempo de atuação da proteção de fase neutro deve ser 0,9 segundos para coordenar com o relé a montante, certo? Na questão, assim, eu achei um valor um pouco alto, certo? Mas como é da questão, certo? A gente tem que respeitar isso, porque eu não sei realmente onde foi que ele tirou esse valor, certo? Poderia ser coordenado com o transformador, né? Ou com o relé acima, mas ele está falando assim, ó. O tempo de atuação da proteção de fase neutra deve ser 0,9 para coordenar com o relé montante. Então, a gente tem que respeitar isso aqui, porque é informação que vem de outro setor, certo? Então, ele está falando assim, ó, na hora que der um curto-circuito de 6.000 amperes, o tempo de atuação da proteção
ele tem que abrir num tempo de 0,9 segundos. É isso que ele fala, né? Tiago, Oi. esse tempo ele vem da ordem de ajuste da proteção, é? Pode ser da ordem de ajuste, né? Ou de alguma subestação acima dela, né? Sempre tem uma subestação acima, um relé acima. E ele fala o seguinte, ó, geralmente o intervalo de coordenação de um e outro, a gente está usando de 200 milissegundos, certo? Por isso que eu estou achando esse tempo um pouquinho alto, né? Pessoal, Mas para quem não tem noção do que seria a ordem de ajuste da proteção, é um documento que é dado para a pessoa que vai ajustar o relé em loco, com os valores de tempo, com todos esses valores que o Tiago está dizendo para você. 09, isso vem num documento, numa folha de papel, que o operador tem que chegar lá na face do relé, ou ele faz isso em laboratório, ou ele faz isso em loco, dependendo de como, do que aconteceu, né? Isso. Bom, então, ele falou o seguinte, ó, a nossa proteção tem que atuar num tempo de 0,9 segundos, certo? É isso que ele fala, 0,9 segundos. Então, a gente, de acordo com a questão, a gente tem que respeitar isso aqui, certo? Mas, lógico, vai ter, eu acredito que a gente deva fazer outras lives, né, André? Que a gente pega uma subestaçãozinha de 13,8, a gente pode ajustar, pegar um ajuste da concessionária de energia e parametrizar essas curvas. A gente pode tirar até uma live aí para falar de curto-circuito, né, que é outra informação muito importante, que a gente já calculou aqui, ó, na questão já foi dado o curto-circuito, 6.000 e 2.200, mas como é que chega nesse valor aqui? Né, esse valor aqui, qual é o passo a passo para você calcular isso? Né? A gente pode fazer outra live e comentar sobre isso, certo? Mas na questão, vamos se concentrar por Tiago, enquanto. a gente Oi. também poderia... os temas aqui são infinitos, né? Tem um tema que eu já estou colocando na agulha aí para você tirar algumas dúvidas que eu tenho com relação a intertravamentos entre chave seccionadora e o disjuntor de média. Por exemplo, alguém vai abrir a chave seccionadora, questão do micro switch que tem na chave, que se a pessoa acidentalmente abrir a chave seccionadora, o disjuntor de média tensão pode atuar. Falar sobre essas proteções, eu acho que seria interessante a gente mostrando isso em diagrama unifilar, mas a gente pode estender esse tema para outro vídeo, né? Isso. E o pessoal também que tiver alguma ideia, né, alguma sugestão, também pode colocar aí nos comentários, né, que a gente dá um jeito de colocar aqui na lista, a gente vai anotando aqui, né? A priori, esse formato aqui da gente tomar uma questão do livro e fazer é o que a gente pretende seguir, porque o livro ele tem uma vastidão de assuntos e constantemente a gente está lendo esse livro e pretende compartilhar com vocês. E também porque no livro não tem como colocar tudo, né? É praticamente impossível, né? É só num pequeno trecho aqui, a gente já tá o quê? Quanto tempo, André? Já passou aí? Tá contando aí? Cara, eu aqui não tenho o valor do tempo. Eu acredito que você que tenha, porque você que começou a gravar, né? Esse dado eu não tenho aqui. Eu acho que tá mais ou menos meia hora, né? Talvez. Só nesse trecho aí, um pouquinho mais. Mas, enfim, né? Vamos dar continuidade aqui, né? Então, pessoal, o que ele está fazendo aqui? Esse TM é o tempo de abertura da proteção, né? Isso aqui é uma fórmula. Essa fórmula ela já existe de acordo com as normas, né? Se você pesquisar assim, equação, no próprio livro também fala, né? No próprio livro também fala dessa equação aqui, dessa curva muito inversa, certo? Então, o que ele faz aqui? Ó? Ele vai ter que isolar esse dial de tempo. Então, ele vai pegar esses dados aqui e jogar lá para o outro lado. Então, vai ficar o TMI, que é o tempo de abertura, multiplicado por todo esse fator aqui. Ó. Vocês observam que nessa ficou aqui, ó. MA sobre AC menos 1 vezes o TMI. Aí, esse 13,5 que ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, por isso que ele ficou aqui embaixo, né?
Olha, ficou aqui embaixo. Então, eu tenho que calcular qual é o valor do meu dial de tempo para que ele coordene com a proteção montante, certo? E substituindo aqui na equação, a gente observa o seguinte, ó, como eu falei, o IMA, oi, O valor que ele está calculando é o TMS, é? isso, que é o dial de tempo. TMS. E Isso. esse outro T é o quê? T? É o tempo da abertura da proteção, né? Não, é Nossa porque proteção. na fórmula aí, ó, tem vezes T alguma coisa. Cadê? Aqui, né? Pois é, É, porque é a T o gente não quê? tá pegando esses valores aqui, jogando lá pro outro lado, né, ó? Sim. Então ficou assim, ó. Esse valor aqui, quando ele passa pro outro lado, ele passa multiplicando, né, ó? Tá vendo? É que Eu eu não tô... tô vendo a sigla. A sigla, né? É, não tá dando pra ver. Peraí, deixa eu colocar aqui no PowerPoint e vai ficar melhor da gente ver como é. Deixa eu dar um zoom aqui. Ficou muito grande. A, TMI, TMS. Isso. Pronto, vamos lá. Dá para ver melhor, né, agora? Não, tá top. Pronto. Então, esse TMI é o tempo de abertura da proteção, que é justamente aquele valor 0,9, né? A E gente vem fala da assim, ordem de ajuste, né? é, isso. Aí, lembra que o MA é a corrente que efetivamente vai acionar o relé, né? Ó, você está falando de 6.000 amperes. E esse IAC, o que é isso? É a corrente de partida, né? Sempre vai ser assim. A corrente que vai chegar no relé é dividida pela corrente de partida que você ajustou. É justamente essa relação, né? 6.000 por 5, menos 1 dividido por 13,5 multiplicado pelo 0,9 vai dar justamente o valor de 0,7, né? 0,7 segundos, que é o nosso dial de tempo, certo? Aí, se eu fosse colocar aqui num gráfico, deixa eu ver o 12, lembra que o nosso múltiplo, ele era 12, né, ó, tá vendo aqui, ó, 12, então se a gente fosse colocar aqui no gráfico, e com o tempo de 0,9, que tá mais ou menos por aqui, ó, vamos ver qual curva ele vai chegar, aqui a seta tá um pouco pequena, acho que dá para ver, né, André, aí, ou tá meio pequeno aí? Não, dá pra ver. Vou colocar como vermelho, que fica mais... Peraí, deixa eu tentar engrossar mais essa faixa aqui. É a tipo. Aí, ó, tipo de... Não, tá aqui, já deu certo. É isso aqui. Pronto. Aí eu vou tentar colocar nesse múltiplo de 12. Ó, vamos ver onde é que ele vai chegar aqui. Ó, tá vendo que é 1 segundo, né? Eu coloquei um pouquinho abaixo, que é justamente o 0,9, né? O 0,9, que é justamente o tempo de abertura da proteção. E o múltiplo aqui tá 12, a gente tem que encontrar em qual faixa é, ó. Ele ficou mais ou menos por aqui, ó. Qual é o nosso dial de tempo? Se você for seguir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na minha contagem aqui deu 7, né? Que é justamente, se a gente for somar aqui, vai dar 0,7, né? Se encontra na cor. Aqui tá um pouco ruim de enxergar, mas quem quiser fazer aí, pelas minhas contas aqui, pelo que eu tô vendo, dá 0,7, que bate justamente com esse cálculo aqui, ó, 0,7. Quer dizer que ele vai tirar um curto em 0,7 segundos, né? Não, o curto ele vai ser tirado em 0,9. Aqui, ó, vamos lá. O curto de 6.000, aqui é múltiplo, né? 6.000 dividindo pela relação de transformação, a gente vai ter um múltiplo de 12, e o tempo de abertura é 0,9. Só que a gente precisa ajustar no nosso relé uma coisa chamada dial de tempo. E esse dial de tempo, quando a gente for colocar, para que ele consiga abrir nesse tempo, ele tem que ser 0,7. Ah, 0,7 é o dial de tempo, né? Dial de tempo. Tá aqui, ó. A gente isolou o dial de tempo, né? Aí achou o valor de 0,7. Muito bom. Se a gente Legal. colocasse um valor menor, digamos, vamos colocar... Ah, o cara colocou errado, né? Fez o cálculo aqui 0,7.
mas ele colocou o dial de tempo de 0,3. Vamos supor, né? Vamos supor isso. 0,3. Onde é que estaria aqui, ó? Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Né, ó, 0,1, 0,2, 0,3. Estaria bem aqui. Qual é o tempo que ele ia abrir? Vamos descer aqui, ó. Se ele colocasse 0,3, o dial de tempo, tá bem aqui, ó. 0,1, 0,2, 0,3. Essas faixas aqui, ó. Olha o tempo de abertura dele, ó. Ele estaria o quê? 0,1, 0,2, 0... Pois é, ó. 0,6, né? 0,6. 0,40, não, Thiago? Ó, 0, 20, 20, 30. 30, 40 e 50, nessa faixa de cima, ó. Ó. Ele chega no 50? É. Tá quase encostando 50, né? Então, ó, ao invés dele abrir com tempo de 0,9, ele ia abrir no tempo mais rápido. 0,5 segundos, né? Isso aí poderia fazer com que... É lógico, assim, quanto mais rápido abrir, melhor. Só que você tem que ver que tem uma proteção mais abaixo que pode abrir num tempo Pode ser que ele menor. abra antes da proteção que está abaixo dele, né? Isso, perfeito, né? Por isso que a gente precisa fazer esse cálculo aqui, ó, né? Porque ele fala assim, ó, a nossa proteção tem que abrir com 0,9, certo? Então, você precisa ajustar o dial de tempo, né? E o dial de tempo para que a proteção abra com 0,9 é 0,7. Beleza? Pessoal, a gente está entregando ouro, viu, aqui para vocês. Isso aqui, cara, eu particularmente apanhei muito para conseguir aprender isso aqui, né? E são informações que é de campo, né, cara? O pessoal que trabalha aí, a gente apanha muito para entender isso aqui, né? Mas é isso. Então, isso aqui, pessoal, foi só um dos ajustes. A gente encontrou a corrente de partida, que deu 500 amperes, né? Vamos trabalhar assim, 500 amperes. E achamos o dial de tempo. São duas coisas, corrente de partida e dial de tempo. 0,7, né? Isso de fase, unidade temporizada, né, que é essa curva aqui de sobrecarga, de fase. Ainda tem o de neutro, né? Como é que faz o de neutro? Basicamente a mesma coisa, né? Só que, pessoal, esse fatorzinho aqui, a gente vai usar 0,3. Por quê? Antes a gente estava utilizando de fase, mas quando a gente faz o ajuste da proteção de neutro, justamente a proteção de neutro atua num curto-circuito fase-terra, né? Quando a gente ajusta a proteção de fase, é como se fosse para atuar num curto-circuito trifásico, certo? Quando a gente ajusta a proteção de neutro, para um curto-circuito que acontece entre fase e neutro, curto-circuito monofásico, né? Se é o curto-circuito monofásico, então a gente aplica esse fator de 0,3, certo? Da corrente nominal dele. Então, você pegaria a corrente nominal vezes esse fator de 0,3, né? Fazendo essa conta, André, dá conta aí, hein? Eu vou fazer aqui também só para a gente ver se os nossos valores batem. 418,3 vezes 0,3. O meu deu 125, né? Não é isso? 125,5 amperes. Deu 125,49, 125,5. Dividido Pronto. por 100, 1,2. Isso. 1,25. Pronto. Então, a gente já viu que o nosso relé, ele tem essa faixa de ajuste, né? Vamos ver aqui de novo. Ó, de neutro, o cara olha bem aqui, ó. 0,416. A gente tinha olhado anterior esse aqui, né? Agora o de neutro é esse aqui. Então ele, ó, suporta tranquilamente, quando a gente divide pela relação de transformação, acha esse valor, né? Essa é a corrente que vai chegar no relé. Essa aqui é a corrente que vai dar um curto-circuito lá no primário. Certo? Tiago, o TC de neutro é o mesmo TC que eu uso de fase para fase? O TC ele é o mesmo. O TC ele não muda, né? O defeito que vai mudar, o tipo de defeito, né? A corrente que muda, mas o TC ele é o mesmo. Tanto que a gente usa a relação de transformação que é o mesmo valor, né? 100.
que é o mesmo que a gente calculou lá no começo, né? Ó. A gente calculou de 50 para 5, 100. Certo? Pronto, então a corrente que vai chegar no nosso relé é 1,25, a corrente que vai dar um defeito para ele atuar isso aqui, certo? 125. Fazendo da mesma forma aqui, ó. Agora, como a gente está ajustando para um defeito monofásico, eu não posso utilizar mais o 6.000, e sim o 2.200, que é um curto-circuito fase terra, que é aquele curto-circuito franco que encosta fase neutro, né? Fase neutro é um curto-circuito franco, né, que a gente chama monofásico, fase terra, dá 2.200. Cadê? Tá aqui. Então, 2.200 é o curto-circuito. Quando a gente multiplica 100 por isso, vai dar justamente o 125, né, que é o múltiplo da corrente ajustada. O múltiplo deu 17,6, né? Então, a gente tem que pegar essas informações aqui e jogar lá no gráfico também, dessa mesma forma, né? Ou você pode botar na equação, né? Que a equação ele vai dar um valor mais preciso, né? Às vezes a gente tá olhando aqui no gráfico, a gente tem aquela dúvida, né? Se é 0,5, 0,1, sempre tem aquela dúvida. Mas é bom olhar sempre os dois, certo? Olha os dois, mas esse aqui é um valor mais confiável. Então você pega 2.200, você isola também da mesma forma que eu fiz no anterior, né? Para saber justamente o dial de tempo da unidade 51N. Então faz 2.200 dividido por 125, menos 1 dividido pelo 3,5, vezes 0,9, por que foi 0,9 de novo? Porque lá na equação ele está falando aqui, ó, o tempo de atuação da proteção de fase neutra deve ser 0,9 para coordenar com o relé montante. Ele fala de fase e neutro, né? Então, ele tem que atuar na proteção de fase neutra para 0,9. Qual é o meu dial de tempo? Eu tenho que aplicar nessa fórmula. Essa aqui não, né? Opa, essa aqui. Essa aqui. Calculando essa equação aqui, a gente vai encontrar o valor de 1,1 segundos, né? Que é o nosso dial de tempo da 51N. Ok? Então, Thiago, se eu não tivesse essa fórmula, eu poderia pegar o 0,9 e o 17,6 e cruzar lá nas curvas e encontrar qual é a curva que ele se refere, sem precisar Isso, fazer cálculo. isso. A gente pode colocar aqui, ó, 0,9, né? Subir de novo, 0,9, e o múltiplo vai para 17. Eu acho que tá mais ou menos, peraí. Tá mais próximo do 20, né? Tá mais ou menos por aqui, né? Isso. Tá mais ou menos por aqui. Então, a gente, cruzando aqui essas curvas, ó, 17, tá mais ou menos pela metade, né? Aqui é 0,1, 0,20, vai dar 1,1, certo? 1,1, mais ou menos. É justamente aqui, né? 1,1, certo? 1,1. Isso tudo que a gente ajustou agora foi a unidade 51 de fase e neutro, corrente de partida e o dial de tempo. São duas coisas que a gente precisa. Esse aqui é o de neutro, corrente de partida de neutro, dial de tempo da fase e corrente de partida da fase. Ok? Agora a gente precisa ajustar nossa unidade instantânea, né? Unidade instantânea, para o pessoal que trabalhar na baixa tensão, é o que a gente chama de curto-circuito, né? Na hora que dá um curto-circuito, a proteção tem que abrir de forma instantânea, né? De imediato, o tempo mais rápido dela, né? Lógico que isso na prática não é instantâneo, né? Ele tem aquele tempo de 80 milissegundos, né? Que é o tempo justamente que o TC manda informação para o relé manda informação para a bobina de abertura do disjuntor e o disjuntor leva aquele tempo para abrir, certo? É um tempo intrínseco do sistema, né? Isso. Todo esse tempo, de acordo com o livro do Claudio Madrigan, ele está em torno de 200 milissegundos, certo? Que ele tem um tempo de abertura da proteção do disjuntor, certo?
que hoje está em torno de 5 ciclos, certo? 5 ciclos. Aí tem o tempo do relé, né? E tem o tempo de abertura do disjuntor, certo? Tudo isso vai dar em torno de 200 milissegundos. Isso é o que a gente chama de instantâneo, né? Aí, onde é que a gente parou aqui? Tá aqui, vamos lá. Aí, pessoal, quando a gente ajusta uma unidade instantânea, tem umas coisas aqui que, nessa questão que está faltando ser calculado, né? Mas, por enquanto, vamos se concentrar nessa questão, né? Em lives futuras, a gente comenta sobre alguns cálculos que devem ser feitos, né? Pessoal, a unidade instantânea, o que a gente tem que se preocupar, primeiro, quando a gente calcula? Deixa eu tentar desenhar um gráfico aqui, peraí. Não sei se eu faço aqui no PowerPoint, deixa eu ver aqui. Aqui não dá certo, não. Vou fazer aqui mesmo. Ó. Quando a gente coloca aqui num gráfico, isso aqui é atemporizado. Isso aqui, ó, é unidade instantânea, certo? Para um valor de corrente, sei lá, 6.000, ó, 6.000, ele vai abrir sempre num tempo fixo. É o que a gente chama de instantânea, certo? Essa função aqui, é o que a gente chama de 50, ela tem que estar maior do que a magnetização do transformador, né? Digamos, o transformador ele abre com um tempo, sei lá, de 100 milissegundos. 100 milissegundos. Se magnetiza, né? Com 100 milissegundos, né? Isso, é o tempo que leva, em torno de 6 ciclos, né? Hoje, que dá 100 milissegundos. Esse valor aqui... Um ciclo é 16,83, né? Isso, um ciclo é só você pegar o valor de 1 dividido por 60, né? Que você acha o tempo, né? 16 A frequência. Pronto, aí em torno de 6 ciclos vai dar 96, 97, uma coisa assim, arredondando a 100. 1 dividido por 60. Ó. Né? 16,66. Isso. Aí a gente tem que entender o seguinte, ó. Existe a corrente chamada in-rush, né? Que é a corrente de magnetização do transformador. Quando o transformador liga, ele tem aquele pico de corrente na partida, certo? Esse pico de corrente, quando a gente trata de transformador a óleo, ele pode chegar a 8 vezes a corrente nominal do transformador. 8 vezes, certo? A nossa subestação tem corrente nominal de quanto aí? 418, né? 418. Vamos voltar aqui. Tá aqui, ó. 418, isso é o nominal. 418,3, né? Isso. Aí quando a gente multiplica por 8, que é justamente o que a gente está fazendo aqui, ó. Dá 3.346. Pronto, tá aqui, ó. Peraí, cadê? Unidade 50, tá aqui, ó. Se você observar, a gente pegou esse cálculo aqui, ó. 10.000, que é a potência do transformador, né? 10.000 kVA, raiz de 3, tensão... Que é a corrente. Corrente, né? É a corrente. Dele. Pronto. Essa corrente multiplicada por 8 dá esse valor aqui, ó. 3.346,4. Isso. Então, ele vai magnetizar com esse valor aqui, ó. Certo? É aquela corrente de partida, corrente de pico, né? Então, a nossa proteção, ela tem que atuar num tempo maior do que isso, né? Porque se fosse assim, na hora que o transformador ia ligar, a proteção ia abrir, a gente não quer isso, certo? Então, 3.346. A gente tem que ajustar a nossa proteção maior do que isso. E outra coisa, a nossa proteção ela tem que abrir na hora que dá um curto-circuito, certo? Na hora que dá um curto-circuito aqui, digamos, 6.000 amperes, a nossa unidade que a gente ajustou, eu vou até ajustar aqui, peraí. Esse 6.000 aqui, ó. Tá meio difícil aqui. Vamos lá. Tu tá com mesa digitalizadora? Isso. Não é porque tá aparecendo uma mensagem aqui que eu vou até ter que ver depois isso aqui. Mas, ó,
Vamos lá. A nossa corrente de magnetização aqui deu 3.000. Tu lembra aí, André? 3.000. Eu tenho aqui 3.346,4. 3.400. 3.346,4. 346,4, certo? A nossa corrente de curto-circuito é 6.000, certo? Pessoal, a gente tem que ajustar o valor da instantânea entre esses dois, entre 3.346,4 e 6.000, certo? Tem que estar entre esses dois, para que a proteção ela esteja bem ajustada, certo? Entre 3.000 e entre 6.000, que é justamente o curto-circuito o curto-circuito trifásico, né? Na hora que der esse curto-circuito, a unidade 50, ela tem que enxergar isso aqui, né? Então, tem que ser maior que a magnetização e menor que a corrente de curto-circuito. A magnetização deu isso, né? Tá bem aqui, ó. Aqui no livro, ele usa um fator de 0,6, certo? Um fator de 0,6. Se a gente multiplicasse 6.000, que é o curto-circuito trifásico, vezes 60%, a gente ia encontrar o quê? 3.600, né? Isso. 3.600. Então, ó, tá dentro dos parâmetros, né? Ó, tá dentro dos parâmetros. 3.600 vai ser o nosso ajuste da função Mas, 50. Thiago, por que ele botou lá 36 amperes? Porque isso aqui é a corrente que vai chegar no secundário. Na hora que der um curto de 3.000, ou na hora que tiver essa corrente de 3.600, qual é a corrente que o relé vai enxergar? Isso aqui, ó, que é justamente dividido por 100, pelo RTC, ó. Tá vendo? A gente ajustou isso aqui, né? Na hora que, quando a curva da corrente estiver subindo e bater nesse valor, o relé vai estar enxergando. Quando subir esse valor de 3.600, o relé vai estar enxergando isso aqui, ó, porque é dividido pelo RTC. Entendi. Ok? Então, ajuste 36, né? Onde fica esse ajuste da instantânea? Lá no teu datasheet, lá no teu folha de Vamos, dados? vamos lá. Folha de dados. Aí tu tem que olhar para cá, ó. Corrente instantânea, ó. Sempre a gente tem que estar conferindo, né? Unidade de fase, ele diz que suporta de 0,4 a 100. E Deu o nosso... 36? Isso, tem o 36, então, tá perfeitamente, né? Por isso que é interessante, toda vida a gente tá fazendo esses cálculos também, né? Da corrente do primário e do secundário. Do primário é para tu saber o que está acontecendo no real, né? E a gente vai plotar no coordenograma dessa forma, e tem que saber a corrente que chega no relé, para justamente para saber se o relé ele vai ser capaz de suportar essa corrente. Ok? Ok. Bom, 36, logo a corrente de acionamento, ó, tá aqui, ó, 3.600 amperes, né? A gente fez a magnetização. Aqui já é a unidade de instantânea de Newton, né? Então, ele pegou o 2.200 dividido pelo RTC, multiplicou o mesmo fator, certo? Deu o quê? Aqui vai dar 3.2 aproximou de 14. dá 1.400, né? 1.400 da corrente primária, que você multiplica pelo RTC, né? Aí pensa, nosso curto-circuito monofásico vai ser 2.200. Cadê? A gente ajustou para 1.400. Então, ele está bem antes da proteção, né? Aí se eu quiser saber, Thiago, em que tempo essa minha corrente de 3.600 amperes vai atuar naquela curva lá? Pronto, isso aqui é uma unidade instantânea, né? Aí você tem que ver qual é o tempo de abertura do relé, né? O tempo de abertura do relé mais o do disjuntor e o tempo que leva o do TC a jogar a informação. Isso leva em torno de 200 milissegundos. Isso aí é instantâneo, certo? Tiago, mas
eu não posso pegar esse valor e jogar lá na curva muito inversa, não? Não, porque essa curva aqui, ó, essa curva aqui é só de temporizado, ela não é instantâneo, né? O instantâneo, ela depende exclusivamente do disjuntor que você escolher e do nosso relé, certo? É o tempo que leva para ele. Qual é o tempo mais rápido que ele leva para abrir? Isso aqui é um instantâneo, certo? É o tempo mais rápido. Que a gente pode colocar 200 milissegundos, certo? Que é justamente o valor que a gente considera de uma proteção para outra, né? O tempo que leva tudo para abrir. Instantâneo, a gente vai considerar 200 milissegundos. É justamente isso aqui, ó. Vamos imaginar aqui, por exemplo, deu aqui, sei lá, esse valor aqui, né? Dá Um quanto? valor maior do que 20, por exemplo, valor maior que 20. Dá quanto de múltiplo da corrente nominal, esse valor de 3.600? 3.600 daria, deixa eu ver Três mil e aqui. seiscentos dividido por 400 e... Não, dividir 400, pela corrente de partida, né? 3.600 dividido pela corrente de partida. Dá o quê? 3.600 dividido por 500, 7,2. Né? Mas a gente não considera essa folhinha aqui, né? Ele teria que ser maior do que isso aqui, né? Teria que ser maior do que isso aqui. A gente considera o quê? 200 milissegundos. Certo? Teria que ser 200 milissegundos. Eu vou plotar daqui a pouco aqui uma curva, aí vai ficar mais claro, né? Vamos só se atentar a esses ajustes aqui, certo? Vamos ver aqui. Pronto, isso aqui, corrente de acionamento, 1.400. Pronto, a gente, ó, o que a gente tem de informação? A gente tem ajuste da... Vou pegar aqui desde o começo. A gente tem corrente de picape, que ele vai começar a contabilizar esse tempo. A gente tem dial de tempo, 0,7, de fase. A gente tem corrente do neutro, né? Que deu o quê? 125. E o dial de tempo, o 0,1. Certo? 0,1. A gente tem todos esses. Pronto. Então, como é que eu poderia plotar um coordenograma com essas informações? Eu vou fazer o seguinte. Como é uma coisa que demora um tempo, se a gente for fazer aqui, ia levar a consumir muito tempo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou plotar da unidade de fase, como exercício, vocês podem fazer na unidade de neutro, ok? Então, eu vou colocar aqui a minha corrente de picape, ou corrente da 51, para ser mais fácil, corrente da 51. que é a corrente de partida, né? Isso, da 51. Ok? Ok. A gente vai colocar aqui o valor da constante, que é 13,5. Uma constante, essa é justamente essa constante aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Na equação 13,5, certo? A gente precisa do nosso dial de tempo, o TMS. Ok? TMS, corrente de partida. A gente ajustou para 500 amperes, né? Vou colocar aqui 500 amperes. 500 amperes, corrente de partida, que ele vai começar a contabilizar. E o nosso, o TMS, que a gente ajustou para quanto? 0,7, né? Foi 0,7. 0,7. Certo? Pronto. Então, TMS, certo. Vou colocar bem aqui, porque talvez eu acrescente algumas coisas depois. Vamos lá. Então, peraí. Certo. Vamos aplicar agora, eu vou colocar assim, ó, corrente e tempo. A gente vai plotar o gráfico disso aqui, certo? Plotar o gráfico disso aqui.
com a corrente. Eu vou começar a mostrar as diversas correntes. Então, eu vou colocar isso aqui vezes 10%, 1,1. Certo? Qual é o tempo em que, se desse essa corrente aqui, ele iria atuar? Como é que eu plotaria essa equação aqui? É o que eu tenho que fazer, né? Plotar, cadê essa equação aqui no meu Excel, certo? Eu tenho que plotar essa informação aqui no meu Excel. Então, no Excel, quando eu colocar o igual, ele está dizendo, ó, faça uma conta, certo? Então, eu tenho que pegar o meu 13,8 vezes o meu dial de tempo, né, ó, 3,8 vezes o dial de tempo, dividido por abre parênteses, fecha parênteses. Eu quero dividir essa multiplicação por esse pacote todo aqui, ó. Certo? Por esse Aí abre pacote. parênteses, fecha parênteses. Isso. Aí eu tenho que colocar de novo um abre e fecha parêntese. E dentro desse parêntese, eu tenho que colocar essa corrente aqui dividida pela minha corrente de acionamento, que é essa corrente dividido por essa corrente aqui, ó, que é a corrente de partida na qual a gente ajustou, certo? Aí tem o menos 1, tem o menos 1, certo? Só que a gente tem que atentar que tem valores aqui que não mudam, né? Ó, por exemplo, esse valor aqui, 13,8, não muda, o nosso dial de tempo não muda, a nossa corrente de acionamento não muda, certo? Então, não posso, quando eu for puxar aqui esses valores de tempo, esses valores mudar, certo? Então, eu tenho que fixar esses valores, para na hora do gráfico lá, ele Só não aperta dá... F4. O F4, né? Que é ele fixa, né? Ele fixa, eu fixei quem? O meu... 3. Opa, eu fiz errado aqui, né? É o meu 13, tá certo. Ó. A minha constante, ela fixa. O meu TMS também é fixo. O meu F também é fixo. O meu A11 já não é fixo, né? Esse valor aqui vai mudar. O que é fixo aqui de novo? É A11. a corrente de partida, né? O B2, né? Esse valor aqui é fixo. E o A11, Thiago? Esse aqui não é fixo porque é os valores de corrente que vão ter de acordo com o gráfico, né? Ah, entendi. Pronto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar só mais um aqui, colocar esse... Coloca mais 10. Pronto. Ó, Aí desce. quando eu puxar aqui, ó, pronto, ó. Aí quando eu puxo esse gráfico aqui, ele já calcula aqui, ó. Ele tem o tempo, né? O tempo. Tá diminuindo o tempo. Tá diminuindo, ó. Tá vendo? E esse Certo? tempo é em quê? Segundos ou em milissegundos? É em milissegundos, né? Não, peraí. É em segundos, né? Segundos. 90,4 segundos. Certo? Aí se eu puxar aqui, ó, os dois, pode puxar bem muito aqui, ó. Olha, já vai dar o tempo de abertura da proteção, certo? 0,9. Lógico que a gente não plotou aqui ainda a curva definido, né? O tempo definido é o instantâneo, certo? Ó. Vamos tentar plotar esse gráfico aqui para ver como é que ficou. Ó, tem um atalhozinho aqui, o vacilando. Se você clicar aqui, né? Segurar Ctrl Shift, ele já seleciona tudo, né? Pronto, aí eu vou aqui no meu inserir gráfico de dispersão, certo? Aí ele já plotou aqui o nosso... Ah, ficou muito bom, né? Aí, cara, o que eu recomendo? Vamos dar uma ajeitada aqui, ó. Você pode clicar 2 vezes aqui e colocar a escala logaritma. Aí, ó, ele já dá uma ajustada aqui, ó. Aqui também, coloca na escala logaritma. Aí já, a nossa curva, ó, como é que ficou, certo? Isso aqui é a unidade temporizada. Então, a nossa instantânea, ela ficaria reta aqui, ó, certo? Nossa unidade instantânea, ela ficaria reta. Vamos apagar isso aqui, eu vou apagar isso aqui também. Seleta. Vamos colocar a nossa... Como é que tá o tempo ainda? Já é 3 horas, né? 3 horas já passou mais de 1 hora já. Já, passa rápido, né?
Passa Vamos, rápido. vamos lá. Eu vou colocar aqui a minha corrente 50, né? A corrente do 50. A corrente que a gente ajustou para ele atuar. Quanto é que tinha ficado lá, hein? Da fase era 36. do secundário, né? Mas do primário, 3.600. 3.600, certo? E qual o tempo de abertura dessa proteção? Qual o tempo? 200, né? 200 milissegundos, né? Que é 0,2. Tempo da 50. E o tempo do in-rush é quanto, hein? 100 milissegundos, né? 100 milissegundos. Então a gente coloca aqui 0,2. Mas vem cá, então Hum, se com 100 milissegundos há uma corrente de 3.000 amperes do in-rush, hum. ele já vai atuar ou não? No 3.600, Não. A nossa corrente de in-rush deu 3.000 e alguma coisa, não foi? 3.400, 3.346, né? Pronto. Uhum. Quando der 3.346, ele atua com 100 milissegundos? Ele vai levar esses 100 milissegundos para atuar essa corrente aqui, né? A gente pode até plotar no gráfico já já isso aqui, para ver como é que ficaria, mas ele... Ele vai levar 200 milissegundos para atuar 3.600. Isso, Então, né? o in-rush vai atuar primeiro. Não, a gente vai ver que ele não vai atuar com isso aqui. A gente vamos plotar aqui, aí Vamos ver, vamos ver. vamos ver. É, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar isso aqui, ó. Peraí. Porque quando chega na função 50, a gente tem que colocar um se. O que é o se? É o seguinte. Se o valor da corrente ela for maior do que a unidade que a gente ajustou, ela tem que colocar esse tempo aqui, certo? Como assim? Peraí, deixa eu apagar aqui. Eu vou colocar o seguinte, ó. Então a gente precisa adicionar uma função se bem aqui, para que ele consiga ler essa função instantânea, que seria da seguinte forma. A gente vai colocar se, abre e fecha parêntese, certo? Dentro da função se, eu quero que ele faça o seguinte, interprete da seguinte maneira, ó. Se essa corrente for maior do que a unidade de ajuste, nossa unidade ajustada, eu quero que leia esse valor aqui, ó, certo? Se não, vai ter que ler essa fórmula todinha aqui, certo? Só que tem um valor fixo aqui, vamos fixar esse valor, e o B6 também ele é fixo, certo? Pronto, feito isso, só descer aqui. Pronto. Nossa proteção ajustada, eu vou colocar aqui 0,2, certo? Pronto. Certo? Vamos plotar esse gráfico. Então vamos lá. Seleciona tudo, vai bem aqui na parte de inserir, gráfico de dispersão, aí já recebeu a função 50. Vamos apagar esse aqui para ficar mais amplo, né? Vamos lá, aqui a escala 51, logaritmo, pronto. Ficou da seguinte forma, certo? Ficou da seguinte forma. A nossa unidade instantânea está projetada para disparar num tempo de 3.600 segundos, né? Vamos dar uma ajustada nisso aqui. Vou colocar aqui isso aqui para ler o valor fixo de 0,1. Já desceu aqui, né? Colocar o valor mínimo de 500. Já ficou dessa forma. Pronto, ficou bem parecido agora com a nossa curva
instantânea e temporizada. Lembrando que essa curva aqui é uma curva de fase, certo? O que está faltando agora aqui? Saber se o nosso inrush ele vai estar antes dessa curva aqui, certo, pessoal? Para saber se está ok. O que está depois dela, ele vai atuar. O que está antes, ele não atua, certo? Então, eu vou colocar aqui corrente tempo, corrente por tempo, do nosso transformador. Mesclar essa célula, certo? Aqui também. Qual era a corrente de acionamento, o inrush do nosso transformador? Olhando aqui, estava como inrush 3.346. 3.346,4, né? Que não faz muita diferença. E o tempo, a gente vai colocar 0,1 segundos, certo? Vamos plotar isso aqui no nosso gráfico. A gente vai adicionar os valores de x é esse, e o valor de y é esse. Ok. Ok, pronto. Ele está mais ou menos por aqui. Vou ver se ele está aqui, esse pontinho bem aqui. Está um pouquinho pequeno, né? Mas vamos ajustar ele aqui. Aí já aparece aqui, né? Ó, já aparece aqui. Então, o nosso inrush seria esse valor aqui. Eu posso colocar aqui como valor máximo de 6.000. 6.000. Não, já tá 6.000, né? 7.000. Pronto. Tá ótimo aqui, né? Então, dá para observar que esse aqui, nosso enrush está antes dessa curva, né? Se a gente ajustar aqui para 0,1, da instantânea, observe que ele fica antes, né? Ele fica antes disso aqui. E se eu quisesse achar o curto-circuito? Curto-circuito. A gente colocaria um curto aqui de 6.000, um tempo de 0,1, né? Instantâneo. A gente vem aqui adicionar, selecionar o valor da série X e o do Y01. Ok. 6.000. Daqui, achei. Marcador. Pronto. Vamos só mudar a cor dele aqui. Cor de linha, preenchimento, sólido. Beleza. Dá para ver que ele, na nossa curva de acentuação, ela está encostando aqui no 6.000, quer dizer que ele vai abrir para um curto de 6.000 amperes. E também ela vai deixar o transformador magnetizar, né? De acordo com o nosso coordenograma. Aí você pode dar uma editada aqui, né? Ó, parte do layout, colocar título para o gráfico, colocar acima do gráfico. Vamos colocar aqui título dos eixos, colocar título abaixo e título na vertical também. Pronto. Acima do gráfico, eu não sei porque que ele está ficando assim.
É estranho, tem algum errozinho aqui. Legenda, parte de texto, título centralizado. Que mais? No mais isso, né? No mais isso, a gente pode colocar aqui ordenograma de fase, a função 50 e 51. Certo? Ordenograma de fase 50 e 51. Beleza, pessoal? Então, Aí, o nosso próximo encontro, a gente vai fazer ou sobre coordenograma ou sobre qualquer outro tema. pode ser. Viu? Então, galera, obrigado aí pela participação. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. A gente vai estar encerrando aqui, viu? Beleza, pessoal. Obrigado. Esse Valeu. vai ser postado nas nossas redes sociais. Acompanhe. Valeu. Valeu.